Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro dos Reis, capítulo 18. As crianças podem ir para suas salas até 7 anos, 8 anos. As crianças até 8 anos podem ir para suas salas. Quem permanecer aqui, abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do verso 16. Primeiro livro dos Reis, 18, a partir do versículo 16, diz o seguinte: Então Obadias foi se encontrar com Acabe e lhe deu a notícia. E Acabe foi se encontrar com Elias. Quando Acabe viu Elias, disse: Então é você o perturbador de Israel? Elias respondeu: Eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora, ordene a todo Israel que venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Asherá, que são sustentados por Jezabel. Até aqui, vamos orar mais uma vez? Pai, nós te louvamos pelo privilégio que a gente tem de estar diante da sua palavra. Te pedimos que o Senhor fale conosco, nos instrua e nos conduza através dela. É o desejo do nosso coração. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Segundo o IBGE, o Brasil tem 10 milhões de jovens entre 15 e 29 anos que nem estudam e nem trabalham. Eles são classificados como uma geração chamada nem, que nem estuda e nem trabalha. E ela chamou a atenção dos pesquisadores, é quase 20% de toda essa faixa etária no Brasil, 1/5 de todos os jovens de 15 a 29 anos do Brasil não está envolvido em nenhum trabalho, não está estudando. E isso é preocupante porque coloca em grave risco a juventude, uma vez que eles não têm ganho de experiência, eles não estão se qualificando, eles não sabem no que acreditar. E, obviamente, isso tem problemas religiosos também. A gente pode dizer que a geração atual ela não é pluralista, acredita em muitas coisas, como eram os pagãos pluralistas lá do mundo antigo. Na verdade, o que a gente tem hoje também é gente que não sabe o que crer. Fica cambaleando de um lado para o outro, ora adorando e crendo numa coisa, ora crendo e confiando em outra. Só que o povo de Deus já esteve diante desse desafio. Ele já presenciou, talvez nos momentos mais eletrizantes da história de Israel, uma geração também que ficava cogitando entre dois senhores, cambaleando daqui e dali, sem se manter confiante ao Senhor em todas as suas instâncias, sem também romper com ele de uma vez por todas. Nem Yahvé, nem Baal. É a história que nós vamos ler aqui hoje, do confronto de Elias e os profetas de Baal. O contexto da história que a gente acabou de começar a ler, nós vamos até o versículo 40, é o primeiro ciclo da profecia de Elias. Elias começa no capítulo 17, aparece do nada, com a palavra do Senhor anunciando seca. Assim diz o Senhor, tão certo como o Senhor vive, não choverá sobre Israel. E aí então Deus o tira dali e manda ele para o ribeiro de Querite, onde o sustenta ali com água, com pão. Depois de um tempo, o ribeiro seca, ele tira ele dali, leva ele para Serepta, aonde ele vai ser sustentado na casa de uma viúva, com óleo que não acaba, com farinha que não acaba, até então que seu filho morre, o filho da viúva. Ele então ora e a criança ressuscita.
E aí então, quando ele estava ali, a palavra do Senhor veio de novo a ele no capítulo 18, no versículo 1 e 2, e fala, agora volta a Acabe e diz que vai chover. Então, do primeiro momento em que Elias aparece, Deus revela que não choverá, e do segundo momento em que Deus fala e fala que vai chover, Elias então, depois de ter anunciado morte na cidade de Deus, ele vai anunciar vida fora, em Serepta era entre os sidônios, era fora do povo de Deus. Vida e morte o tempo todo, sustento e medo de padecer de fome, são temas recorrentes aqui. E aí então ele é chamado a confrontar Acabe, o rei de Israel. Antes de chegar nesse confronto que nós acabamos de ler, ele encontra Obadias, um servo do Senhor que está escondendo profetas, mas que duvida do Senhor em última instância. Elias então o repreende, fala a palavra do Senhor para ele e o envia até Acabe. E aí então o texto que nós começamos a ler, em que Obadias chega a Acabe e diz, Elias está aí, e Elias vai vê-lo. Toda a organização dessa narrativa, cada uma dessas histórias que nós estamos semana após semana passando por elas, tem um objetivo muito específico e os leitores originais entendiam isso às vezes nos escapa, de confrontar os adoradores de Baal ali no meio do povo de Deus. O tempo todo Deus está explicitamente subvertendo a adoração a Baal, porque Baal, na mitologia ugarite, era quem sustentava o povo, era um deus da fertilidade. Ele e a sua esposa, Asherá, eram deuses da fertilidade. Eles eram deuses, ele era um deus da chuva, do trovão. Muitas vezes ele é representado assim, e o tempo todo Deus está mostrando ao seu povo, dizendo, olha, quem manda chuva aqui sou eu. Quem cessa de chover sou eu. Era uma mitologia eminentemente agrária, então ela ligava com os ciclos da natureza. Então Baal, nessa mitologia, em determinado momento de seca, ali na região do Antigo Oriente Próximo, ele morria. E depois ele ressuscitava num eterno retorno. Só que havia 3 anos, já tinham 3 outonos que não chovia, que Baal não ressuscitava. O povo estava tenso, e então veio a palavra do Senhor. O povo que tinha fome de pão também estava com fome da palavra de Deus, porque Elias tinha sido exilado do meio do povo de Deus. Elias tinha ido para longe do povo de Deus. O povo de Deus carente de pão, de água e da palavra. Os profetas que haviam sobrevivido, que Jezabel não matou, estavam escondidos. Obadias tinha escondido pelo menos 100 profetas. Mas não tinham como profetizar, não tinham como enfrentar Jezabel e Acabe. Deus então agora manda Elias voltar, anunciar que vai chover. Chegou o fim do ciclo de morte e um grande julgamento está chegando para eles. E é um texto como esse, as narrativas do Antigo Testamento, mas especialmente as que envolvem o profeta Elias, são narrativas, como eu disse, eletrizantes. Eu não sei você, mas eu fico pensando em tudo, na geografia, como é que Elias se parecia, fico tentando imaginar as cenas. E é muito tentador para mim e para você nos concentrarmos na pessoa errada nessas narrativas. É muito tentador a gente se concentrar em Elias, é muito tentador a gente se concentrar nos profetas, seja nos profetas de Acabe, seja nos profetas companheiros de Elias. Só que Deus é sempre o protagonista de toda a narrativa do Antigo Testamento. É Deus quem está fazendo, é Deus quem está agindo, é Ele que está falando, Ele utiliza-se de instrumentos humanos, mas Deus é o protagonista. E aqui, claramente Deus recapitula uma série de temas importantes que já apareceram em outro lugar na Bíblia, porque ele quer também recapitular a intenção e o tema daquela narrativa, que é a renovação da aliança de Deus no Sinai, ali em Êxodo, no capítulo 22 ao capítulo 24. Nós temos ali, depois, eminentemente, uma quebra dos mandamentos. Deus chama Moisés para o Monte Sinai, ele dá as palavras, devolve ele ao povo. O povo está adorando um Deus, a forma de um Deus comum no Antigo Oriente Próximo, que é um touro. Nós temos as mesmas coisas aqui, nós temos um monte, nós temos um altar, nós temos agora um sacrifício, uma aliança que está sendo quebrada, idólatras que precisam morrer, e um profeta por meio de quem Deus irá
trazer renovação da sua aliança. Portanto, a gente pode dizer que o título desse tema, o tema e o título desse sermão é a renovação da cidade de Deus, do povo de Deus, pelo retorno à sua palavra. Deus está aqui uma vez mais, pela sua graça, trazendo chuvas, como o Senhor Jesus nos ensinou, a bons e maus, a justos e a injustos, fazendo a chuva cair, o sol brilhar, e trazendo renovação ao seu povo no retorno da sua palavra. Deus não está mais em silêncio, a sua palavra tinha retornado ao povo de Deus, e agora ela vai revelar claramente 3 coisas. É possível a gente organizar as cenas desse texto aqui, eminentemente, em 3 lições. Quando a palavra de Deus retorna, ela é ouvida e ela renova, ela só faz isso porque ela revela claramente quem é perturbador de Israel, quem é o Deus de Israel e quem é salvo em Israel. Aqui, por meio desse retorno, ficará claro para todos nós quem perturba Israel, quem é o Deus de Israel e quem é salvo em Israel. Agora, antes de explorar cada um desses temas, de novo, também é muito tentador a gente ler um texto desse e tentar aplicá-lo direto nas nossas vidas de uma maneira muito moralista. Ou seja, está vendo o que Acabe fez? Não seja como Acabe, seja como Elias. Confie no Senhor, confie na palavra do Senhor. Só que cada uma das histórias do Antigo Testamento, além de terem Deus como seu protagonista, também encontram seu cumprimento em Cristo Jesus. Cada uma delas não fala primariamente sobre mim e sobre você, mas fala sobre Cristo Jesus, aquele que trouxe um tipo de renovação muito maior e muito mais profunda do que Elias seria capaz de fazer. Um outro profeta, que não só é alguém que vai pegar um cordeiro, um novilho e vai sacrificar, mas ele mesmo era o próprio sacrifício que traria renovação ao povo de Deus, que mostraria quem é o Deus de Israel e como as pessoas poderiam ser salvas. A mensagem, inclusive, de Elias para aquele povo e de Jesus também para o seu povo é a mesma. Ninguém pode servir a 2 senhores, como ele diz lá em Mateus, no capítulo 6. Ou então em Mateus, no capítulo 12, no versículo 20, quando ele diz: quem não está comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Da mesma maneira como Elias vai reunir todo o povo de Israel para dizer: se vocês servem ao Senhor, sigam o Senhor. Se vocês seguem Baal, sigam Baal. Nós estamos diante de uma premiere da inauguração daquilo que vai ser o Armagedon. Aquilo que nós vamos ver depois no Apocalipse, que também logo de entrada tem a mensagem no capítulo 3, no versículo 14, 15 e 16, onde o apóstolo João diz: olha, conheço as suas obras, sei que não é nem quente nem frio. É morno. Antes fosse quente ou frio, mas porque é morno, vou te vomitar. Esse nome, inclusive, do Armagedon, é tirado aqui do Monte Carmelo. O Monte Megido, o Armagedon, porque naquele dia em que todos estivermos diante do grande juiz, é exatamente isso aqui que vai acontecer. Será provada a nossa confiança última, em quem nós temos fé, no Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, ou nos ídolos e nas ilusões que as pessoas passaram a vida inteira se curvando. Esse é o Evangelho no livro dos Reis. Essa é a boa notícia que nós temos aqui quando a palavra de Deus é de novo ouvida. Nós temos condição de saber de fato o que nos perturba, nós temos condição de fato de saber quem é o verdadeiro Deus e como nós podemos ser salvos. E é isso que eu queria falar com vocês. Volte seus olhos de novo para a Bíblia e vamos ver, a partir do versículo 16, quem é que perturba Israel. Então Obadias foi encontrar com Acabe, lhe deu a notícia e Acabe foi encontrar com Elias. Quando Acabe viu Elias, disse: então é você, o perturbador de Israel. Elias respondeu:
Eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa do seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora ordene a todo Israel que venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Asherá, que são sustentados por Jezabel. Primeira lição do texto aqui é que quando a palavra de Deus, de novo, ela é ouvida, ela traz renovação para o povo de Deus, porque ela mostra quem é que perturba o povo de Deus. Acabe foi encontrar com Elias, e se você depois olhar lá na sua casa, a narrativa anterior, Acabe estava procurando Elias há muito tempo. Ele mandava homens em cada uma das cidades para procurar Elias e fazia os governantes das cidades jurarem que Elias não estava lá. Só que ele estava atrás de Elias não para ouvir uma palavra, não para se arrepender, se curvar diante do Senhor e receber do Senhor uma palavra de renovação. Ele queria matar Elias, como ele e Jezabel estavam matando os profetas. Ele queria acusá-lo, não havia arrependimento aqui. E quando ele encontra com Elias, ele vai direto, Elias não fala nada, ele já toma dianteira, ele já fala. E o que ele fala também não é carregado de remorso, de arrependimento, mas de novo é um antagonismo, ele deixa claro, não é você o perturbador de Israel, não é culpa sua. Tudo o que está acontecendo aqui, exatamente como desde o livro de Gênesis, passando por todas as narrativas do Antigo e do Novo Testamento, o que nós temos é sempre gente que é surpreendida no pecado, confrontado por Deus e sua palavra, ele transfere a responsabilidade. Quando Adão foi chamado por Deus na virada do dia ali no jardim, Adão falou, foi a mulher que tu me deste. Quando Eva foi questionada, foi a serpente que me enganou. Não é culpa de ninguém. Ninguém tinha responsabilidade. Ninguém podia ser penalizado. Exatamente aqui. Acabe também. Você, a culpa é sua. Você é o perturbador de Israel. Essa palavra usada aqui e traduzida nas nossas Bíblias por perturbador é uma palavra forte, rara e técnica no Antigo Testamento. Ela aparece apenas 14 vezes. Isso é muito pouco num livro do tamanho do Antigo Testamento. E sempre ela foi usada para designar aqueles que trouxeram coisas impuras para dentro do povo de Deus. Acã, por exemplo, no livro de Josué, no capítulo 6, que quando foram conquistar uma das cidades de Canaã, trouxe dali os despojos, mas também ídolos para dentro do povo. Eles então foram enfrentar uma cidade muito menor e perderam. Josué então vai ver com Deus o que era e havia pecado ali. Ele estava perturbando o povo de Deus. Jonatas também, lembra quando Saul, procurando Davi, faz uma promessa para que ninguém coma, até que se ache o inimigo, e Jonatas vai e prova um pouco de mel, é aplicada ali também a palavra de perturbador, ou seja, alguém que colocava o povo de Deus em maus lençóis, por causa do pecado, por causa de impureza. E aqui a ideia é a mesma. Acabe está tentando achar alguém para imputar a culpa de tanta seca, improdutividade, morte, e ele coloca em Elias. Só que Elias responde. E a primeira consequência de quando a palavra de Deus volta a falar com o seu povo volta a ouvir a palavra de Deus, é que eles sabem de fato quem está perturbando o povo. Eles sabem de fato quem está causando os males ao povo de Deus. Deus, que não estava em silêncio, vai responder às falsas acusações e mostrar onde está a perturbação. Veja, Elias respondeu e veja o que ele fala. Primeiro, ele nega, ele fala assim, olha, não sou eu que tenho perturbado Israel. A causa do problema não está em mim. Vocês precisam ouvir que não sou eu, mensageiro do Deus vivo, o culpado dos pecados que vocês têm. Adão, o próprio Adão, quando ele estava diante de Deus, ele falou assim, foi você, foi a mulher que você me deu. Ele era responsável de guardar e cultivar o jardim e ele acusa Deus. Elias também está tirando, dizendo, olha, não sou eu. Na verdade, é você e o seu pai. O pai de Acabe, nas narrativas, tanto de Reis quanto de Crônicas, ele é um ilustre desconhecido. Pouquíssimas linhas são escritas sobre Onri, só que na história ele é muito famoso, foi um rei que viveu muito tempo, fez muita coisa errada. O que Elias está mostrando aqui é que não sou eu que perturbei Israel, mas você e seu pai. Há muito tempo tem colocado e trazido perturbação aqui para Israel. Não é de hoje, é antigo. Por quê? Por duas coisas, vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e vocês trouxeram falsos deuses aqui, vocês seguiram Baalins, vocês deixaram de ouvir a voz de Deus e passaram a ouvir outras vozes, exatamente como no Gênesis.
deixaram de ouvir o que Deus falou. Lembra da serpente? O que foi que Deus disse? Certamente vocês não vão morrer. E começaram a ouvir o que a serpente disse. Enquanto todo o povo de Deus estava passando fome, enquanto os rebanhos de Acabe estavam morrendo, Jezabel, diz o texto que a gente acabou de ler, estava sustentando, o tema do sustento. Deus havia sustentado Elias, Deus havia sustentado a viúva de Serepta, mas Jezabel estava sustentando falsos profetas. O autor do livro dos reis está querendo ensinar para mim e para você que quando a palavra de Deus volta a ser ouvida no meio da cidade de Deus, a primeira coisa é que ela revela claramente quem perturba o povo de Deus. Claramente não era Deus o culpado dessa situação, mas aqueles que haviam deixado de ouvir a voz de Deus. Abandonaram a Deus e trouxeram sobre si pecado. Pergunta que eu tenho para fazer para vocês essa noite é, e quanto a você? A que ou a quem você atribui toda a perturbação no meio do povo de Deus? Atribui a Deus? Ao que Deus lhe deu? Ao que Ele fez? Foi a mulher que tu me deste? Aos representantes de Deus? É você, Elias? Ao próprio Deus? Deus tem feito isso? A quem você atribui perturbação no meio do povo de Deus? Há quanto tempo você faz isso? Como Acabe, desde o seu pai antigo, aprendeu com os erros do pai. Quais falsos deuses, quais ídolos você tem sustentado, tem comido da sua mesa, mesmo em meio à confusão, mesmo em meio à seca, fome, carestia? Primeira coisa que a gente aprende aqui é que não existe renovação da aliança de Deus conosco se nós não fazemos aquilo que nós fizemos aqui nesse culto hoje. Que é sempre uma oportunidade de renovar a aliança com Deus. Confessar os pecados. Saber exatamente quem tem trazido perturbação. A causa, o motivo. As consequências da ira de Deus sobre o seu povo. É o pecado, é a desobediência. É quando eu e você cogitamos entre dois senhores. É quando a gente não tem fé, coragem, não é justo para ouvir a voz de Deus e a gente ouve outras vozes. Sustenta outros representantes de outros deuses. Claramente a palavra de Deus visa limpar o terreno, algo que o Francis Schaeffer gostava de fazer. Primeira coisa é tirar as concepções equivocadas. Está achando que sou eu, está falando para o povo de Deus que sou eu, o perturbador de Israel, e que me matar vai dar jeito na sua situação. É você, é o seu pai, é a sua esposa, que esqueceram dos mandamentos do Senhor, deram ouvidos a falsos deuses e que estão trazendo sobre o povo de Deus a ira. Essa é a primeira lição do texto. Mas o texto não acaba aqui. Elias agora continua e veja o que ele diz a Acabe. Versículo 20. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se é o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora 2 novilhos. Eles que o escolham para si um dos novilhos, e cortando-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Eles então invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu: é uma boa proposta. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram então o novilho que lhes haviam trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responde-nos.
porém não se ouviu nenhuma voz, e não houve quem respondesse. E ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. E ao meio-dia Elias começou a zombar deles, dizendo: gritem um pouquinho mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que ele esteja meditando, atendendo a necessidade, ou até viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que vocês o acordem. E eles clamavam em alta voz, e se cortavam com facas, com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passando o meio-dia, eles profetizaram, e até a hora do sacrifício da tarde, porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou um altar em nome ao Senhor, e ao redor dele fez uma vala, capaz de conter 2 medidas de sementes. E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: façam isso outra vez, e eles fizeram. Disse mais: façam uma terceira vez, e eles fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és o Deus em Israel, e que eu sou o seu servo, e que segundo a sua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Veja, Elias não apenas fica explicando para Acabe quem de fato estava perturbando Israel, mas agora ele manda reunir o povo de Deus, todo o povo, para mostrar quem é Deus. Porque a palavra de Deus, quando ela volta a ser ouvida, ela não só mostra o que traz a ira de Deus sobre nós, o que é a causa da perturbação no meio do povo de Deus, mas ela mostra também quem é Deus no meio desse povo. Ele convoca uma reunião solene, reunir todo o povo aqui, era uma convocação solene para que o povo o adorasse ali no Monte Carmelo. E mandou reunir também 450 profetas de Baal e 400 profetas da deusa Aserá. Por que Acabe manda fazer isso? Por que Acabe obedece a Elias? Você nunca parou para pensar, não? Ele estava querendo matar Elias até a página anterior. Elias aparece, acusa, diz que ele é o fator de preocupação e perturbação dentro de Israel. Poderia ter matado ali naquela hora, era um homem só. Elias estava sozinho. Elias dá uma ordem. Acabe não só não faz nada, como obedece. Jezabel, que tinha matado tantos profetas, não mata ninguém. Os sacerdotes não fazem nada, pelo contrário, eles vêm junto do povo. Sabe por quê? Obadias, quando encontrou com Elias, no começo do capítulo, Elias falou para ele: vá a Acabe e diga que pela palavra do Senhor voltará a chover. Eles tinham esperança. Eles queriam que voltasse a chover. Eles não estavam preocupados com Elias. Eles estavam nem adorando Baal fielmente, nem adorando o Senhor fielmente. A geração nem. Eles não estavam muito preocupados, eles queriam que voltasse a chover. Eles queriam que voltasse a ter comida. Eles tinham esperança que ele fizesse alguma coisa e que eles pudessem continuar adorando Baal e também Yahvé resolvesse as coisas. Manter-se com 2 senhores. Mas Elias vai mostrar que isso não é possível. Ele vai mostrar que só existe um Senhor sobre Israel. E como é que ele faz isso? Tem uma série de coisas que ele faz aqui. Primeiro, ele ajunta o povo no Monte Carmelo. Apesar do autor do Apocalipse ter escolhido esse monte para dar o nome ali da grande batalha final também, não era só por causa disso. O Monte Carmelo era um dos picos ali na fronteira de Israel com a Fenícia, os mais altos.
550 metros para cima do nível do mar. Ou seja, dali de cima dava para ver tudo. Era um lugar também que todos poderiam ver, mas mais do que isso, era um local ideal para a adoração de Baal. E existia uma antiga adoração de Baal ali, porque como era um lugar alto e Baal, o deus do raio, poderia facilmente mandar um raio ali, queimar o holocausto. Por isso que ele era adorado ali, e quando Elias escolhe ali, ele está escolhendo ali para a batalha dos deuses, o estádio de Baal. Baal vai jogar em casa, com a torcida a favor dele. Ele quer desmoralizar Baal ali e mostrar quem que é o verdadeiro Deus. Um outro detalhe do texto é que em momento nenhum Elias se dirige aos profetas. Em momento nenhum ele fala com eles tentando os chamar ao arrependimento. O tempo todo ele se dirige ao povo de Deus. Ele está falando com o povo de Deus. Ele quer convencer o povo de Deus, renovar a confiança do povo de Deus para que eles saibam quem é o Senhor. Os Baalins estão condenados. E aí então ele exige adoração exclusiva. Até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam. Se é Baal, siga. Só que o povo não responde. O povo não fala nada. É o primeiro silêncio da narrativa. Uma geração que nem tinha confianças últimas em Baal e nem tinha também confiança suprema em Yahvé. Não disse nada. Então, Elias coloca os dois deuses, entre aspas, em disputa. Tragam 2 novilhos. Vocês, que são em maior número, escolham qual novilho vocês querem. Deixem ele pronto para o sacrifício com uma condição. Apenas não acenda a lenha. Não trapaceie. Monta a lenha, monte o novilho e invoque o seu Deus. O Deus que for chamado primeiro, leva. E vocês comecem. Pensa comigo em que dificuldades Elias estava se colocando. Se Baal fosse certo, ele não teria nem a opção de também mostrar que também o Senhor é certo. Se Baal atendesse aquela oração ali e queimasse aquele sacrifício, imediatamente o povo se voltaria contra Elias. Ele falou assim, pode começar, não vai dar certo. Vocês adoram uma ilusão. E aí então começa a encarar a futilidade da idolatria. Desde a primeira hora, 9 horas da manhã, até o meio-dia eles estão orando, responde-nos, Baal. E é o segundo silêncio da narrativa. Baal não responde. Não há quem fale nada. Das 9 da manhã até o meio-dia, esforçando-se para que alguma coisa aconteça. Da meio-dia, Elias começa a zombar. Fala mais alto, ele mora longe. Pode estar dormindo, pode ter ido ao banheiro. Veja como esse texto é politicamente incorreto. Não há nenhum tipo de respeito de Elias por Baal, por outras crenças. Elias não era um pluralista, ele não era um multiculturalista. Só tinha um Deus verdadeiro. Todo o resto era falso. Ele zomba. Ele zomba. Como Deus também, no Salmo 2, diz que ele zomba da idolatria dos povos. Quando chega a hora do sacrifício, às 15 horas, que já está assim ficando ridículo o silêncio, as pessoas estão se cortando, elas estão se ferindo com facas, isso era proibido. No Deuteronômio é dito que eles não poderiam se cortar. Ele então chama o povo, diz que ele depois daquela baboseira, ele chama o povo e fala assim, ajuntem-se a mim. E aí então ele primeiro restaura a adoração bíblica. Ele pega o altar de Deus que estava ali no Monte Carmelo, devia ter também práticas de adoração ao Senhor ali antigas. Ele restaura, estava em ruínas. Ele pega 12 pedras, conforme também as instruções de construção de templo, não poderiam ser pedras lavradas, trabalhadas. Ele pega pedras ali, ele pega 12, segundo as tribos de Israel, mostrando que a unidade deles estava no culto. Ele está renovando ali a aliança e não está deixando Judá e Benjamim de fora. Ele renova ali o altar, ele faz na hora do sacrifício, ele faz conforme prescrito na lei. Diz aqui o texto, num detalhe também, que os adoradores de Baal simplesmente pegaram o novilho, colocaram em cima da lenha e começaram a orar. Ele corta o novilho, como também Levítico manda, o sacrifício ser preparado.
Mas mais do que isso, ele manda encher de água. Encher de água. Ele cava fundo e enche, derrama água. Lembre-se, estava 3 anos e meio sem chover. Não chovia há 3 anos. Água era artefato de luxo. E ele desperdiça água, vai jogando água. Porque ele tinha certeza que voltaria a chover. E aí ele invoca o Deus certo. Para ninguém ter dúvida, ele invoca o Deus de Abraão, de Isaac, chama Jacó de Israel, a renovação que Jacó passou, para que o povo saiba quem era aquele Deus, uma oração simples, uma oração confiante, depois do povo estar pulando o altar, se esfaqueando, gritando, sendo zombado, ele faz uma oração apenas. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fiquem sabendo que tu és Deus em Israel, que eu sou o teu servo e que segundo a sua palavra eu fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu és Deus e que fizeste o coração deles voltar a ti. Esse era o propósito. O que o autor do livro dos Reis está nos ensinando aqui é que quando a palavra de Deus volta a ser ouvida, e ele quer trazer o coração do seu povo, renovar o coração do seu povo para ele, além de deixar claro o que perturba Israel, ele mostra e deixa claro quem é o Deus de Israel. Quando a gente entende essas coisas, a gente se pergunta o que isso significa para nós. Como é que eu e você achamos que a gente pode ter também o nosso coração voltado para o Senhor? Cogitando entre muitos senhores, adorando a Deus, mas confiando num monte de coisa. Confiando nas suas capacidades, nos seus candidatos políticos, nos seus amigos, na sua expertise, para traçar uma estratégia, seja para dar jeito no seu casamento, na sua igreja, com seus filhos, no seu trabalho. Em que você confia? Como que você acha que o seu coração está totalmente voltado ao Senhor? Não tem neutralidade aqui, é um jogo de soma zero. Deus exige tudo para ele. Não tem renovação, segundo a palavra de Deus, se a gente não sabe quem é o Deus correto, se a gente não adora corretamente o Deus correto. O pessoal estava oferecendo de qualquer jeito, para qualquer um, não foram atendidos. Não existe espaço para eu e você cogitarmos entre dois deuses. Não tem acordo. Idolatria é fútil. A gente vai ficar confiando de maneira ridícula. As pessoas vão ver, vão zombar. É ridículo, por mais que você insista. Os sacerdotes ali de Baal estariam ali até agora se Elias não tivesse parado. Falado assim, olhem para mim, chega dessa bobagem. Não interessa se haviam 450 profetas, se tinha mais 400 da deusa Axerá, que nem estão aqui. Não interessa. Não interessa se tem muita gente acreditando numa coisa errada. Não interessa. Quantidade de pessoas acreditando numa coisa errada não é sinal de que essa coisa errada está certa. Se todo mundo ao seu redor confia nisso para dar jeito na vida, você foi chamado para ter o seu coração entregue ao Senhor. Deus exige glória para Ele. Tudo isso que Elias fez, parece que para se exibir, ele não fez para se exibir. Na oração dele ele disse, Senhor, que eles saibam que eu sou seu profeta e que eu fiz tudo conforme a sua palavra. Deus que mandou fazer desse jeitinho aqui. Se tinha uma coisa que Elias fazia, era cumprir a vontade dele. Foi Deus que mandou, para Deus ter a máxima glória. Para que Deus seja glorificado, para que a gente não tenha dúvida, para que ninguém ali tivesse dúvida que era Deus que tinha feito aquilo, e para que eu e você também aprendamos a não confiar em nada e nas circunstâncias mais difíceis, nas piores, nas mais complicadas, a gente é colocado para também ter certeza que foi Deus que tirou a gente de lá. Senão você vai achar que foi seu investimento, foi sua estratégia, foi a voltinha que você deu, a manobra. Não existe lugar, pode ser o Monte Carmelo, pode ser o seu trabalho, sua casa. Não existe situação favorável, desfavorável, que Deus de Israel não possa mostrar-se como o Deus verdadeiro. Essa é a segunda lição do texto. E a terceira e última, para a gente terminar, está nos últimos versículos do 39 ao 40. Quando o povo viu isso,
Todos se prostraram com o rosto no chão e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E eles os prenderam, e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizom, e ali os matou. Quando a palavra de Deus é ouvida novamente, a renovação é trazida para o povo de Deus, ela revela claramente o que perturba o povo de Deus, quem é o Deus do povo de Deus e como e quem vai ser salvo no povo de Deus. O povo agora sai do silêncio. Veja, o tempo todo o povo está sendo lembrado aqui. A primeira reação deles é ficar em silêncio. A segunda reação, quando Elias apresenta uma proposta que parece favorável, vamos fazer um teste, vamos colocar aqui 2 novilhos, vamos ver que Deus que é o verdadeiro. Opa, parece boa a sua palavra. Se sentiram seguros. Não escolheram ninguém ainda, mas se sentiram seguros. E agora, depois que ficou evidente quem era Deus ali, que eles viram ser lambido pelo fogo, a oferta, a lenha, as pedras e a água, não sobrou nada. Só Elias ali na frente deles, eles se prostram. Todo o povo em volta do Monte Carmelo se prostra e diz: Deus é o Senhor. Só Deus é o Senhor. E aí então, diante desse fato claro, Elias imediatamente manda prender os profetas e manda matá-los. Veja, ali o povo encontra ressonância em Elias. Obedecem porque de fato o povo viu o que aconteceu e ninguém titubeia, pega os profetas e vai matá-los. E eu sei que para sensibilidades mais contemporâneas podem estar lendo e pensando: nossa, mas que dó desses profetas. Para que matar? Manda embora. Tem um teólogo, inclusive, aí, liberal, comentarista do texto, que vai dizer: eu nem queria que eles tivessem morrido. Herege. Maldito. Depois vocês perguntam para mim quem que é. Eu não vou falar para não ser processado. Podia ter só mandado embora. Veja, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, falsos profetas no meio do povo de Deus nunca foram tratados como amigos. Sempre foram e recebemos ordens para tirá-los do nosso meio. Veja na quarta-feira para você ouvir o que a gente está falando há um tempão. Na primeira carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, na primeira de João, na de Judas, na primeira de Timóteo, na segunda, na de Tito. Todos têm o mesmo tema. Falsos profetas no meio do povo de Deus. E o apóstolo Paulo não poupa adjetivos para eles. Esses aqui tinham que ser mortos conforme a lei de Deus. Mas mais do que isso. Alguém poderia se perguntar assim: tá bom, então sejamos coerentes, né, Pedro? Se matou os profetas, por que não matou o povo? Estava lá adorando, bonito demais, aí mata os profetas e deixa o povo. Havia um cordeiro ali. Elias pegou um novilho. E conforme a lei havia mandado, ele cortou o novilho, colocou sobre o sacrifício, orou ao Senhor e Deus recebeu aquele sacrifício. Em nome do povo de Deus. O povo de Deus teve os seus pecados expiados, porque não podiam ter o coração deles trazidos para perto de Deus de novo, sem derramamento de sangue. Não podiam encontrar salvação sem que um sacrifício fosse oferecido. Enquanto os sacerdotes e os profetas de Baal estavam derramando o próprio sangue, um sacrifício inútil, num novilho que morreu, coitado, inutilmente, porque não trouxe redenção para eles. Israel não. Segura aí. Israel não. Israel teve um novilho no seu lugar, para que eles não precisassem morrer. O texto está querendo deixar para a gente muito claramente de que quando a lei de Deus de novo é obedecida, quando a palavra de Deus de novo é ouvida, se sabe quem vai ser salvo em Israel. É quem o sangue foi derramado em favor deles. Senão, vai ser o sangue deles que vai ser derramado. É isso que o autor do livro dos Reis está querendo ensinar para a gente aqui. Que a renovação, a vinda por meio da palavra de Deus mostra o que traz a ira de Deus sobre nós, a perturbação do povo de Deus, mostra quem é Deus e mostra como e quem será salvo por esse Deus. É quem encontra-se
ali no lugar do Cordeiro. E é por isso que esse texto aqui é cumprido de maneira perfeita em Cristo Jesus, porque ele trouxe uma renovação para nós muito maior e mais profunda que Elias. Ele é o Cordeiro que morreu no nosso lugar, para que o nosso sangue não precisasse mais ser derramado. É ele que leva de volta os nossos corações até o Senhor. É por isso que essa noite aqui também, essa é a boa mensagem de Deus para vocês. Não existe salvação fora do Cordeiro. Não existe salvação sem sangue derramado. Continua assim. A diferença é que na nova aliança o sangue é administrado não mais de novilhos, mas do sangue do Cordeiro, de Cristo Jesus. Essa é a notícia de fé, de esperança no livro dos reis, para o povo de Deus, que por pior que a gente esteja, por maior decadência que a gente esteja envolvido, por maior que seja a idolatria, a nossa confiança falsa, por mais terrível que seja, pela palavra de Deus, nós podemos encontrar salvação, nós podemos entender de onde vem a perturbação e nós podemos ter certeza quem é o Deus verdadeiro. Esse é o Evangelho no livro dos Reis. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor não está em silêncio. Senhor, não nos deixe entregues às nossas idolatrias, às nossas falsas adorações. Mas o Senhor, pela sua palavra, nos traz clareza, certeza de quem o Senhor é, do que o Senhor precisa. E de como o Senhor é glorificado. Nós te louvamos por isso, Pai. Te louvamos porque não estamos no escuro, e nem entregues a nós mesmos. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. Nós, como aquele povo, reconhecemos que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Ajuda-nos a confiarmos só no Senhor. Ajuda-nos a colocarmos nossa esperança, nossa fé só no Senhor. Não deixe que os nossos corações sejam arrebatados por nenhuma falsa confiança, nenhum falso profeta, nenhum falso culto. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus, o Cordeiro, que foi morto, o sangue derramado, o corpo partido, que nos trouxe vida, e que hoje a gente pode ter acesso ao Senhor por causa dele. É em nome dele que nós oramos, para a sua glória. Amém e amém. Chamar o reverendo Ronaldo.